pelo menos como foi a infância, lembra, né? Nós fizemos um trabalho com os alunos para saber como era a infância de antigamente. Porque antigamente o pessoal não tinha celular, né? Não tinha celular, não tinha nada. E nós fizemos essa pesquisa para os professores e saiu muita coisa. Tinha um tal de uns bairros que faziam um rubacão, né? Se juntavam, né, dona Brisa, debaixo de um pé de pau. E a brincadeira era essa, era fazer esse rubacão. Pegava lata de óleo, fazia rubacão. A senhora teve isso na época da senhora? Era assim? Era guisado. Guisado, era mesmo, tinha esse nominho. Era mesmo, né? Então a memória dela boa. Saiu muito também, o guisado. Se reunia. Aquelas pessoinhas das cabecinhas mais erguidas, aí fazia aquela festinha debaixo do pé de pau, juntar, fazer lá as panelas, aquelas comidas, preparar lá, comia, sabia, era guisado, né? Um chamava que era fazer piquenique, mas nós era guisado. A gente fazia esse brinquedo assim, mas era só nós, criança mesmo, mocinha, as criancinhas, que fazia esses brinquedos, mas não tinha essa função não. Não era de função de muita gente, era só ali umas pessoinhas poucas, só da família mesmo, de casa mesmo. E brincava mais de que, dona Brisa? Mas não tinha tanta brincadeira não, era só isso. E o brinquedo mais que a gente tinha era brincar de rodeiro. Rodeiro? Como é rodeiro? Brincar de roda. Cantar versos, tinha aquelas rimas que a gente cantava, modo de dizer versos uns com os outros, né? Um dizia um verso, outro dizia outro, mas era o divertimento da gente, era esse. De antes era. Aí a gente chamava, quando dizia, vamos fazer um rodeiro. Aí era o divertimento que a gente tinha. Quais eram? A senhora lembra de alguma música do rodeiro? Cante uma pra gente. Mas quer mesmo? Quero. Vamos para não relembrar os tempos. Vocês têm coragem de ouvir essa rima? Temos sim. Eu não tenho mais voz. Não, mas... Vai sair. Só um. Quer ouvir, Maria, também? Nunca cantou pra ela? Cantou? Canta. Rodeiro novo, quero ver rodar. Quero ver rodar morena, quero ver balancear. O anel que tu me deu, sexta-feira da paixão, ficou frouxo pra meu dedo e acolchou meu coração. O rodeiro novo, quero ver rodar. Quero ver rodar morena, quero ver balancear. Muito bem, que lindo, olha aí, sua voz está perfeita. Tá sim. Cante outro rodeiro pra gente. Mãe disse que antigamente as histórias do povo era história cantada. Era. Né? Você sentava a roda de meninos com filhos e os contos de antigamente era tudo em música. Certeza. A senhora lembra de alguma? Não, é história. Aí era história. Aí esse que eu passei é rodeiro. Rodeio. Faz o cordão de gente e sai rodando, né? Brincando e cantando os versos.
Os anjos são meus parentes, os anjos são meus parentes, oh que rica geração, ai oh que rica geração, oh que rica maravilha, oh que rica maravilha, na copa do meu chapéu, é na copa do meu chapéu. Isso não é maravilha, isso não é maravilha, é maravilha do céu. Ai, é maravilha do céu. Se São Gonçalo soubesse, São Gonçalo soubesse a minha alma o que deseja. Oi, a minha alma o que deseja. As portas do céu abertas, as portas do céu abertas, como estão a da igreja. As como estão a da igreja. Não, tá ótimo, foi lindo. Muito bonito. É o verso de São Gonçalo, é a tradição de São Gonçalo, é a rima de São Gonçalo, é essa. Aí é como se diz, a gente que tem aquele amor às coisas de Deus, pode saber que é coisa de Deus. São Gonçalo é no amor de Deus. Que ela não era daqui, minha avó Como é o não era nome da mãe daqui. da senhora mesmo? Maria Antônia da Maria Conceição. Antônia. Mas é pelo nome da minha avó que eu já conto. Minha avó não era. Minha bisavó não era daqui. Minha bisavó era de Águas Belas. E a senhora quer? Olha, cuidado no fio. Ó, A máquina não tá quente não, Gabriela? ó minha filha. Ó o fio para minha filha pisar, tá? Tá em movimento. Aí a gente conta uma história que a gente não viu, não sabe, mas só que viu, alcançou, mas vai dizer, né? Era assim. Mas depois, o tempo foi mudando, a gente foi largando esses brinquedos aí, pronto. E o rio? Brincava muito no rio? Brincava, mas era quando a gente ia com... Os pais. Era, mãe ia com nós. Ia com nós. Ou mãe, ou minhas tias, porque eu tinha muita tia também, irmã. Muita irmã. Aí quando não era mãe, era minhas tias, era minha irmã. Alguma que viesse, modo de poder trazer, modo de ir pro rio tomar banho, aí já sabia. No tempo da senhora, que o povo dizia que... Eu escutei muito quando era criança. Pra não ir pro rio, e tinha nego d'água. Tinha nego d'água. Tinha mãe d'água. A mãe d'água carrega. Aí o cara já ficava com medo. O nego d'água põe nos braços e leva para dentro do fundo do rio. Aí comia lá dentro do rio. E a mãe d'água levava para os encantos. Para botar lá nas locas das pedras encantadas, para se encantar. Era. Então quem a mãe d'água leva se encanta? Não era a gente que dizia isso. É. Porque diz que a mãe d'água era encantada. Levar, quem ela levasse se encantava também, por dizer o pensar da gente, né? Porque não voltava mais. Mas me contaram que são coisas diferentes. Uma coisa é se encantar, outra coisa é morrer, e outra coisa é tornar-se espírito, tornar alma. Se morrer, se entrar na água, se a mãe d'água levar, aí o povo pensava que ela ia pegar e ia levar assim nos braços, não. Tinha um jeito, modo dele entrar ali e dali. Achava que, e como é que vai ficar lá? Ele não pegou, não tirou? Como ele levou? Aí já sabia que era o espírito que ia. Mas a mãe d'água é um espírito ou ela é encantada? A mãe d'água eu não entendo. Mas eu digo que é um espírito. Dizem que é diz que é uma lenda, eu não sei. É que nem diz que o nego d'água, mas o nego d'água existe sim. Ninguém sabe o que ele
que ele seja um ser... Ele não é humano, ele é humano. Assim que ele é, né? Ele é humano. Agora só não é vivente para viver se apresentando, né? E a mãe d'água também é. A mãe d'água, ela é uma vivente, mas é lá no canto dela, né? Mas ela tem força de ela agir. Nós está aqui e ela agir no meio de nós. Ela tem. A mãe d'água tem. E a senhora já viu a mãe d'água? Não, nenhum. Isso aí pode procurarem que eu só acredito que tem. Mas que eu não vi. Eu já vi um cangapé. Que a água a levantou. Que a gente estava na lua clara e lá o posto era do lado do cangapé. É o livro d'água. Sim, mas é isso que eu estou falando, sobre essa lenda aí. Mas que a mãe d'água, não vou dizer que eu visse nenhum sintoma da mãe d'água, nunca. Só ouvia falar e eu só acreditava, porque quando chegava, por uns poucas vezes que chegava no trabalho, tinha uma fração de gente que chegava a ficar emocionado com a mãe d'água e dizia que era a mãe d'água. Ela fazia aqueles trabalhos. Eu via pessoa que diz que se manifestava com a mãe d'água e era muito interessante. Eu tinha uma irmã e a outra era essa tia dessa menina. Quando elas se acompanhavam com ela no trabalho, eu ia para o trabalho. Eu não fazia nada, não. Só assistia e via. Aí dizia que era a mãe d'água. Eu achava muito bonito o trupé da mãe d'água. Com as pessoas. Ainda hoje é, né? Ainda hoje é decente. Quando ela chega ali. Muito bonito. O trupé da mãe d'água, quando baixava nenhuma, pareio. Era interessante. Aquela pessoa não fazia aquilo. Estando bom, estando só, como eu estou aqui, pode poder fazer aquilo, ela não fazia. Alguém estava ajudando. Alguém estava admitindo ali. E Tem um mito, né, dona Bruxa, com o senhor João Mário, né? Conta pra nós. A senhora já contou. Botou João no Mário era livro. seu pai. Era meu primo. Era seu primo. Diga o nome do seu pai e da sua mãe de novo. Maria Antônia da Conceição e eu, João Amaro do Nascimento. E o seu primo era o... Só sei do nome, João Amaro, porque ele era filho de Martiliano Amaro. E qual é a lenda dele? A história dele, desse seu primo? A senhora ia contar. Aqui já pegou uma bucha dessa história, viu? Foi bonito, viu? Mas é bonito contar dela. Ela conta bonito mesmo. Também conta porque viu, né? Pode dizer que ela não viu, mas laborou junto, né? Foi? Eu não conto porque eu não vi, né? Mas ela conta bom. Conta aí, dona Bruxa. Que não. Pra nós ouvir. É Mas- pra nós repassar por mais novo. É Mas bonita já a história. espalhou por aí. Não, mas... Mas ninguém viveu. Só Ninguém quem viveu. viveu foi a senhora. É quem sabe contar com a emoção. Por enquanto, eu muito andejo que eu era no corte do meu pai direto. Aí sai, esse tempo chegar a passar para minha mente. Mas minha mente já está bolada, ó. Conta que a senhora lembra. Aí passa um que é mentira. Não, a gente sabe que não é mentira. Contando da senhora, quem vai dizer? Sim. Eu não sei como tá. Onde era que nós estávamos? No mito lá de João Mário. Seu primo. Que não. Não, ele foi por Rita, pescar e fez a promessa. Aí já vai misturar. Pegar peixe. Ele era pescador? É. Eu pescava, mas
Era acostumado a pescar. Mas ele não essa história não. Aí ele disse que foi pro rio pescar e não achou, ele não pegou peixe. Aí deixou a família, deixou a mulher em casa, mas a menina, era uma menina que eles tinham por enquanto. Mas voltou para trás, aí não pegou nada. Aí disse, mulher, não peguei nada. Aí voltou de novo. Arrumou a esquinha e foi de novo. Pegou a tarrafa e foi. Ele disse que chegou no rio que pediu. Pelos olhos da filha. Para modo a mãe d'água dar o peixe. Mas disse que pegou o peixe. Mas uma reclamou. João, cuidado. Ele contou a história. João, cuidado nessas promessas, João. O que foi que ele prometeu, a mãe dela? Os olhos da filha. Não foi da filha, foi da cadelinha que ele carregava. Mas ele Todo disse. dia ela ia acompanhar, encontrar com ele. Mas o que ele tinha era a filha. A cachorra era uma cria que ele estava criando. Mas o que ele tinha era a filha. Uhum. Ele entendeu que ele pensava que era, né? Estava dando. Os olhos da cachorra. Ele deu o olho que encontrasse na beira do rio primeiro. Quem veio Quem foi encontrasse. a filha. Quem encontrasse. Quem encontrasse. Quem veio foi a filha, ele desmaiou. Baixou a rotação, né? Ficou triste. Uhum. Nem almoçar, não almoçou. Aí ficou a história de João Amaro. Que a gente não sabe nem por onde começa. Uhum. Aí foi ele. A pessoa que reclamou a ele ficou muito arrependido. Aí a menininha morreu. E ele foi-se embora. Deixou a neném, desabou no meio do mundo. Aí o povo bota pra contar essa história que a mãe d'água levou a menina. Que a mãe Mas d'água se ele levou. deu, ela levou. A dela. Será mesmo? Acho que ela viajou, né? Ela foi contar Deus, foi contar a mãe d'água não. Uhum. Mas é para a pessoa aprender a fazer os negócios, os pedidos, suas promessas, sabe? Aí é um exemplo para muitos saber o que vai fazer, o que vai conversar, o que é que diz, né? Uhum. É tudo, ó. A língua paga, né? Pois é. A gente não tem muita história, minha gente, a conversar para vocês. Porque eu com uma pessoa que eu não fui muito. Meu segredo da aldeia foi esse, enquanto eu era criança. Uhum. E meu pai sempre gostava de ir para os trabalhos. Enquanto ele pôde, ele enfrentava, trazia para casa as pessoas para fazer trabalho. Aqui e acolá, o tempo que o meu tio era o mestre, ele não podia andar, mas a mulher dele podia. Ela ia, fazia os trabalhos lá em casa. Muito difícil, mas ela ia. Fazia os trabalhos. Ele enfrentava o trabalho assim. Agora minha irmã, ela trabalhava. Quem é a irmã da senhora? Era Ana. 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 Ela trabalhava. Antigamente tinha mais trabalho de mesa do que toré, né? De toré era muito. Tinha A mesa era muito. Secreto. Era muito sigilo, minha filha, para ter uma mesa assim, mas só fazia mesa no lugar que pudesse pra trabalhar mesmo. O negócio não era em todo canto que tinha mesa, não. O toré também era só na aldeia mesmo, não era em casa, não. Uhum. Aí a mesa fazia. Onde era que dançava mais toré, dona Brita? Lá na Aonde? lugar dele. Na onça era o velho Ciliro. Um pancirilo. Brasileiro. Era aqui na onça. Uhum. E o velho Cilon era lá no Urubu.
E tinha outro Acilon também, não eram 3, né? Não. Pode ter outro Acilon, mas Acilon era esse mesmo. Acilon siriaco. Siriaco da E luz. quantos eram os siriacos? Siriacos são muito porque é da geração, né? Mas Acilon siriaco que eu conheci só foi esse, que é a corda dos siriacos. E o chefe de aldeia, foi ele que segurou a barra mesmo. É a corda dos Irmão siriacos é brasileiro. ele. E o cilírio que é aqui embaixo. Tá por junto com Então o são- brasileiro. São 2 cordas? É, porque lá eles era Acilon siriaco, e aqui na Ilha da Onça era Antônio Cilírio. Eles são família. E essas eram as 2 aldeias? Eram as 2 aldeias aqui. Era. Eles trabalham junto. Eram as 2 aldeias. Quando eles queriam trabalhar junto, ou o seu Antônio vinha para cá, ou meu tio Acilon vinha para cá. Ele não andava, ele não caminhava, ele tinha problema nas pernas, ele não caminhava. Às vezes, vinha de animal para cá, mas era muito difícil que ele vinha para aqui. O seu Antônio Cilírio ia trabalhar lá no Urubu, mas ele, para vir para Ilha da Onça, ele era muito difícil dele vir para Ilha da Onça, porque ele era Aleijado, né? Que eu tô aleijado. vendo. Ele de rapaz, ele tinha esse problema na Não perna? sei, minha filha, não, já conheci ele, Já já conheceu ele assim? foi, ele desse jeito, eu era pequeno mesmo. Uhum. Mas a gente acredita e confia no Desencantado de Luz, porque tem quem confie nessa origem. Uhum. E aí o povo acredita e leva o trabalho a sério. Quem leva o trabalho a sério vê muitas coisas, muitos exemplos, muitas coisas boas e coisas ruins também, porque tem muita língua batedeira, conversa errado, né? Uhum. Como eu estou conversando aqui, eu não sei. Mas quem acredita vê muitas coisas justas. Não, a primeira igreja ela já era feita, essa igreja da Assunção, ela já era feita. Agora, não sei de qual enchente foi que ela se foi, que foi depois da enchente que foi feita. Já foi outra enchente que destruiu, né? Ela caiu, né? É. Sim, para falar nisso, ela foi feita e foi destruída. Mais ou menos foi outra enchente, né? Aí Porque fizeram de novo. Foi, tá feita. Ela foi feita e E a senhora alcançou quantas enchentes? não. Eu fui pouco, só de 49. 49 que eu alcancei. Só a gente que eu alcancei foi de 49 e de 60. As outras, se andou muito perto da maior, eu acho que não. Uhum. Muitas enchentes, houve enchente de devorar, correr aqui dentro da ilha, mas que não era de separar. Não fez separação. Nem de iota, só se fosse algum bolão. Mas depois do meu entendimento, não gerou não, só bolãozinho que podia gerar, né? Uhum. Mas quando eu me alcancei já tinha o rio pequeno aqui. Toda a vida estreitinho, né? Toda a vida esse rio aqui é estreitinho. Você viu aqui? Vê, o rio pequeno. E navegação? Passava barca de carranca por aqui vendendo coisa? Pro Rio Grande. Pro Rio Grande? É. E eles passavam vendendo o quê? Não sei. A senhora nunca ia lá ver, não? Os remeiros? Não, eu só vi uma barca aqui, em 60. Que era barca de remeiro. Mas era barca a motor. Ah, era barca motor. Era. Ah. Essas barcas de remeiro não foi do meu alcance. E os barcos de pano, que eram aqueles de vela? Também a senhora chegou a alcançar? Não. Chegou. Eu não vi.
No rio? Não vi. Primeiro, mas eu vi ali, era branco de canoa Você podia ver. Você podia ver que você morava lá no Rio. Era no Rio meu avô Grande. também, sem morar Mas aqui. o barco que eu Aqui não via tinha, não. passar aqui, mas já tinha esse rio aqui. Quando eu me alcancei passando o barco, aí de água acima, eu só vi dois barcos. Quando passava, que eu já era grandinha, né? Não dava mais pai, ia pro Camaleão lá. Você sabe onde é o Camaleão, sabe? Aí eu vi aquelas barcas subindo. Então até descendo mesmo. Mas aí era os navegantes que carregavam as coisas, que não tinha caminhão, né? Se tinha, era algum transporte muito cansado, que era de animal, mas as barcas vinham. Passava lá no Rio Grande, mas eu só tive uma vez que eu vi, a primeira vez que eu vi, fiquei admirada, pai. Pai, e aquele bar, aquelas canoas que vai pular com aqueles duas asas de pano e uma bandeira balançando. Eu vi foi sair. Duas vezes eu vi. Eu fiquei assustada, pai, é o povo que carrega mercadoria de um lugar para outro, que não tem como. Juazeiro da Bahia. Aí carrega as mercadorias, vem de vapor, deixa. Ele fazia que era em Juazeiro. E levava não sei para onde, não sei mais para onde, para. Dizia o nome do lugar, mas que eu não ficava bem decorado não. Mas que era o movimento era de canoa. E quando nós não tinha a ponte ali, como era a passagem da ilha para Canoa. Canoa? Canoinha. Ah, Não era paquete não, era canoinha Canoinha, feita de mesmo, tabinha mesmo, minha filha, aquelas coisas, tabinha emendada. Viu? E não tinha escavada não? Tinha não. Já era de tábua já? Fazia, as canoas eram de tábua. Se tinha cavada, mas aqui não tinha madeira para isso. Sei não, só lá, só no Rio de Cima, aí eles fazem cavalo. Aí cavada tinha, era lá no Rio de Cima, Só de tábua mesmo. mas que aqui era feita de, era os pedaços emendados. Aqui mesmo nós tínhamos uma que era emendado os pedaços de tábua para fazer a canoa. Inventaram uma balsa, atravessar lá também, mas não deu bem bom não. Era não um deu não? trabalho danado, com a cabeça nada outro. Ali na ponte. Lá Um caminhão em com a cima bica. da balsa, o cara puxando no ar, rapaz, era um sacrifício medonho. Aí inventaram esse transporte para poder então se atravessar alguma mercadoria, porque na canoa né, era muito arriscado, não tinha quem trabalhasse. E a senhora já ouviu falar de ajojo, quando amarrava duas canoas na outra Ali era, para atravessar o boi? Botava duas canoas, e ele no meio. um curral em cima, ele carregava o boi, já ouviu falar disso? Fazia atravessar ele Rapaz, depois não nadando. ia falar, mas tá tudo para atravessar daqui para lá, já vi. Falar. E conhecia os dois paquetes. Emendava os dois um no outro, botava o trator no meio e atravessava. Mas era no paquete. Era no paquete, E o paquete era de ferro? Não. de tábua. Era de tábua? Um paquete de Zé de Personis e outro de Maria Salu. Daí conheceu que ele era Dois um rapaz bichão. grande, né? Zé de Personis cansou de fazer isso para atravessar motor, trator para aquela ia lá. Vamos vir. Dona Brits, o que é para a gente encerrar nossa conversa aqui? O que é que a senhora gostaria de dizer sobre esse passado que não tem mais? O que é que a senhora mais tem saudade do passado? Sim, porque meus filhos mesmo, nenhum alcançou esse movimento. Eles não sabem contar. Né? E nem eu também passo para eles, que nós não sentamos para conversar. Né? Eles também não têm o que eles contaram de mim, do meu entendimento. Porque nós não sentamos para conversar. O sentar era um momento desse, para eles ouvirem alguma palavra que eu desse e eles ficassem na memória, mas eles não estão para escutar. Aí, de qualquer maneira, o que eu sei, que eu estou falando aqui, eles não sabem conversar para ninguém. Geração mais nova é difícil, né? É. Tem outros tempos hoje, importantes. Muitas coisas eu converso porque eu era uma companheira de meu pai, mais de minha mãe. Quando não era mais meu pai, era mais minha mãe.
A senhora foi criada diferente, né? O pai, o avô contando história. Meu avô nem tanto. Meu avô nem tanto contava história, era meu tio, irmão do meu pai. Ele contava muita história. Marquiliano, Mário. Você não conheceu, mas viu falar muito. Eu soube da sua tia, mas era assim. Aí, minha filha, a gente, para modo de ter alguma conversa dos antepassados, precisa que converse mais, né? Por isso que a gente veio aqui conversar com a senhora, porque a gente sabia que a senhora tinha muitas memórias e que poderia contar muitas histórias. A gente tem que vir aqui mais vezes. Pois é. Podia ter, mas que hoje minha memória, ó, é verdade, não é coisa de brincadeira não, eu estou falando é verdade. É assim, Gaiata. Hoje eu não sei mais ir à busca lá atrás não. Preciso entrar em conversa, pode ir aqui e acolá e lembrando, mas não é. Mas por conta disso, né? Que os filhos não param para sentar para a senhora contar. E nem pode. O dia a dia deles não deixa. Não deixa. É desse jeito. Se E nem pergunta, que tem uma neta, que ela é neta, porque a mãe dela é filha dele. E ela tem eu como vó. Ela É gosta. só filha dele. Quando ele veio, antes do casamento com a senhora. Quando é filha da Finate Adorinha. Ela conversa muito, a neta. Ela, quando chega aqui, ela mora em São Paulo. Quando ela chega aqui, ela... Hein, vovó, agora vamos contar essa história, eu vou fazer as perguntas à senhora. E aí vai e pergunta. E eu conto o que eu sei, né? Seu vovó é muito interessante, é muito importante. Ela acha bom. As outras até nem tanto. Só a Patrícia que é sempre mais procura mais. Mas a Adriana não procura, mas a Alzeni procura muito. Algumas histórias ela tenha passado da minha boca para dela. Que coisa. Mas a gente conversa com os filhos também não sabem. Tá vendo como foi bom conversar com a senhora? Eu só tenho a agradecer pelas suas histórias.